Fala comigo, meus jovens, como é que vocês estão, meus traders? Tudo bem com vocês? Olha como é que tá o nosso gráfico mensal de Bitcoin. Tendência sendo invertida e fazia tempo que a gente não via uma inversão de tendência no mensal. Mas antes de falar de gráfico, eu quero falar que esse vídeo vai ser postado no YouTube e listado como público. Então vai ficar tanto para a galera do curso, quanto para a galera da mentoria, quanto para os amigos, familiares, pessoas, cachorro, qualquer pessoa vai conseguir entrar no YouTube e ver esse vídeo. E estou fazendo isso porque... como a gente está há muito tempo em um cenário de alta, a gente está há muito tempo rompendo topos e topos, a grande correção viria, tá? Uma hora ela ia acontecer e aconteceu. Então eu creio que muitos investidores, vocês como bons investidores inclusive, devem ter alocado muita gente dentro da rede de cripto, e essas pessoas devem estar se perguntando por que o preço está caindo tanto e enchendo o saco de vocês. Então eu serei o salvador da pátria, e quando alguém te perguntar, você manda, por que o Bitcoin está caindo tanto, você manda meu vídeo para a pessoa, e ela vai com certeza entender tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque eu vou usar palavras muito fáceis e qualquer pessoa vai entender. Porque qualquer pessoa vai entender. Bom, vou começar tirando aqui, removendo aqui minha ferramenta de desenho. Vou tirar aqui a marcação que eu havia feito e vou refazer a marcação aqui. Vou puxar um pouco do passado para as novas pessoas que não entendem absolutamente nada. Para as pessoas ainda que são leigas nesse assunto entender o que aconteceu e o que fez o Bitcoin tocar os 64.900 dólares, que foi nosso tubo histórico, aproximadamente 370 mil reais naquela cotação. Tô marcando esse ponto aqui, que foi o principal ponto aí de alavancagem do Bitcoin, que foi a pandemia, tá? A pandemia reuniu investimentos de todos os tipos de negócios sendo migrados para a rede de cripto, e a gente tinha como principal ativo o Bitcoin. Na pandemia, todo mundo falava Bitcoin, 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 então até pessoas que não entendiam absolutamente nada de cripto falavam Bitcoin. A palavra do momento era Bitcoin. A pandemia foi muito boa para o mundo das criptomoedas, porque os comércios, os investimentos tradicionais, a maioria quebrou e viram o mundo de cripto como um suporte, só que acabou alavancando, tomando proporções inimagináveis, alavancou muito o cenário. Então a gente teve aí o mundo todo transferindo dinheiro daqueles investimentos para cripto, ou seja, fez cripto disparar e se tornou o investimento da década. A gente teve aí como principal ativo o Bitcoin, tá? O Bitcoin foi muito alavancado dentro desse ponto. A gente viu instituições, governo, grandes empresas, milionários falando bem, alocando e movimentando aí esse mercado. Então, agora vocês já sabem o porquê que o Bitcoin cresceu tanto. Eu vou falar para vocês o que acontece, o que acontecia no passado. Olha só, olha o passado aqui. Cada candle desse, cada vela dessa, cada corpozinho desse aqui representa um mês no gráfico de Bitcoin. Olha meu gato mexendo aqui no roteador. Sai daqui, Bud. Sai. Representa um mês no gráfico de Bitcoin. Então estamos no tempo gráfico mensal aqui. E olha como que era no passado. E olha como é que está agora, no presente. Percebe-se que aumentou muito de volume os corpos. Isso aqui se chama vela, tá? Candle. Os candles aumentaram muito de volume. Então, no passado, a gente estava em uma zonazinha de consolidação. A gente tinha aqui umas pequenas tendências, algumas correções, mas não em proporções como esta. Temos dois termos aqui que usamos dentro do nosso mundo de investidores, que são mercado de touros e mercado de ursos. Em outras palavras, touros e urso. Touros são investidores que batem comprado e ursos são investidores que batem vendido. Historicamente, a gente tem aí alguns anos de bull market, anos de bear market, que são os termos usados em inglês, né? A gente tem alguns anos de touro, alguns anos de ursos. E pela primeira vez na história, os ursos foram massacrados na transição de novembro do ano passado até dezembro. O início dessa transação, na verdade, de novembro para dezembro, que representa essa segunda marcação aqui, que representa essa marcação que está na tela aí agora, representa um ano muito uns meses muito negativo para os investidores que batem vendido, que são os ursos.
porque a gente ficou muito tempo em tendência de alta, a gente teve os touros aí no maior controle do mercado da história, né? Porque a gente viu investimento de instituição, de governo e entrou muito dinheiro. Então, uma hora a tendência seria invertida. Eu cravei no passado que essa tendência seria invertida na transição entre mês 5 e mês 6 e realmente se inverteu no mês 5, só que não por parâmetros gráficos, e aí eu não me dou mérito por isso. A tendência inverteu não por parâmetros gráficos e sim por notícia externa. E qual notícia externa foi essa? Sir Elon Musk, um dos principais bilionários aí, um dos principais entusiastas do mundo de cripto, deitou o preço do Bitcoin, assim como ele alavancou o preço do Bitcoin, tá? Ele alavancou quando a empresa dele, a Tesla, começou a aceitar pagamentos com Bitcoin. Então ele alavancou muito o preço do Bitcoin nesse tempo aí, nesse período que foi mais ou menos ali nos 42 mil dólares. Acho que foi por volta dos 42 mil dólares. E ele deitou o preço do Bitcoin agora nos 59 mil dólares. Ele deitou de 59 mil para 44, né? Chegamos num toque ali nos 42, na verdade. Ele deitou bastante o preço do Bitcoin, anunciando que a Tesla iria parar de oferecer os pagamentos em Bitcoin por causa da grande energia, né, que o Bitcoin aí vem gastando. Foi isso que aconteceu. E o que eu penso sobre isso? Elon Musk é um bilionário e a briga dele é com outros bilionários. Ele quer se manter no topo. Ele sabe jogar o jogo. Não vamos esquecer que ele é um bilionário. Ele vê o Bitcoin como uma ferramenta. O mundo das criptos para ele é uma ferramenta para que ele se mantenha dentro do topo ali. Então ele vai usar, vai abusar disso o máximo que ele puder. Elon Musk usa algumas estratégias, como usou em Doge para alavancar o preço. Perdão, meu gato pisou em cima do coisa aqui. Elon Musk usa algumas estratégias, como usou em Doge para alavancar bastante o preço da moeda. Depois ele deu um comentário numa entrevista lá que deitou um pouquinho o preço da Doge também. Usa essa mesma coisa, essas mesmas falas, esses mesmos teores em Bitcoin. E aí a gente viu umas estratégias que o mercado vai conhecendo. O mercado vai entendendo o que ele está fazendo. Então você já entra no Twitter hoje e vê muita gente, muito famoso, entendendo já a estratégia do Elon. E a cada vez mais ele vai tendo menos impacto. Apesar que ele teve um impacto muito grande. É considerável que ele deitou o preço ali de 59 mil dólares até os 44 mil. Mas isso não foi só ele, tá? Ele dizendo isso só foi uma confluência para o que já aconteceria. O que já vinha a acontecer. O mensal, tô no gráfico mensal, tá? A tendência do mensal precisava se inverter em algum ponto. Ponto este que eu havia marcado para o mês 6. A gente tem alguns parâmetros gráficos, algumas confluências muito boas no mês 6. A gente tem algumas formações aí que provavelmente esse gráfico se inverteria no mês 6. Não sei se chegaria na proporção de inversão que chegou, tá? Na verdade, para mim chegaria. Os 44 mil dólares é muito tranquilo e eu vou explicar o porquê ainda. Mas enfim, o Elon só antecipou isso. Então, obrigado, Elon Musk, pela Black Friday antecipada. Eu digo para vocês aí, novos investidores, até para galera que já investe também, calma, guardem os bitcoins de vocês, guardem, mantenham exposições dentro do cenário. Não saiam vendido nesses pontos agora. Isso é uma correção normal, é algo que já acontecia no passado. Mas por estarmos em parâmetros diferentes, por estarmos em proporções diferentes, assusta, entra em pânico. O sentimento de pânico é muito maior que o sentimento de euforia. Inclusive por isso é muito fácil a predominância dos ursos nesse momento. Quando os ursos começam a dominar o sentimento de pânico dentro do mercado, fica muito fácil de operar. Por quê? Quando seu dinheiro está caindo, é muito fácil você clicar em vender para proteger seu patrimônio. O sentimento de pânico é muito mais forte que o sentimento de euforia. Por isso é muito fácil operar vendido para quem tem malícia. Por exemplo, eu consigo operar vendido tranquilamente. Eu tenho muito mais posições vencedoras operando vendido do que operando comprado. Porque o sentimento de pânico é muito grande. O preço está caindo, o preço cai de forma muito rápida. Muito rapidamente. Diferente da euforia. A euforia ele vem subindo, mas vem subindo com respiros. Agora percebam as grandes quedas.
a gente só tem velas gigantes nas grandes quedas. O sentimento de pânico é muito maior do que o sentimento de euforia. Enfim, falando de gráfico aqui agora. Bom, só para frisar, então, relaxem, correção saudável, mantenham as posições de vocês. O mercado ainda se desdenha para algo a mais. A gente tem alguns fechamentos ainda. O mensal ele pode fechar ali nos 38 mil dólares. E é bastante saudável, inclusive, que ele feche nos 38 mil dólares. Já vou explicar para vocês o porquê. Mas enfim, mantenham as posições de vocês. Não se desesperem nesse momento. Não entrem em pânico. Busquem, estudem. Busquem o máximo de confluências possíveis para não entrar em pânico nesse momento. Inclusive, muita gente vende seus bitcoins, vende suas posições em cripto, porque eles alocam com o pensamento de tirar, por exemplo, vou alocar em cripto agora para tirar na próxima semana, para tirar no próximo mês. Entendo que o cenário de cripto é um cenário muito volátil, é um investimento a longo prazo. Tem momentos e momentos, assim como a gente teve 6 meses de uma grande tendência de alta, a gente pode recuar por um tempo, consolidar por um tempo, ou até mesmo ter uma nova grande tendência de alta superior à anterior por um tempo. Então, são momentos e momentos. Operem com cautela e mantenham, e não entrem em pânico nesse momento. Eu vou passar agora para o tempo gráfico diário. Vou pegar uma linha aqui, vou pegar uma linha horizontal e vou fazer uma marcação a partir dessa vela de força aqui. Deixa eu tirar minhas ferramentas. Opa, se eu tirar só isso aqui, eu vou tirar só isso aqui, pronto. Bom, fiz uma marcação dentro da zona de 38 mil dólares, que é o nosso novo suporte principal, é onde está alocada as maiores ordens de compra, são dentro dessas zonas, dentro dessa zona. Essa zona aqui, um toque dentro dessa zona configuraria um fundo duplo de muito tempo atrás que não foi tocado. Esse fundo duplo era para ser testado quando o preço tocou em 42 mil, quando tocou em 43 mil. Vocês lembram que quando teve esse toque em 43 mil dólares, eu havia comentado que o preço poderia recuar até esse ponto e configurar esse fundo duplo, que seria a melhor opção naquele momento? A gente teria duas velas do mesmo corpo tocando, e há tempos que a gente não vê isso. Então a gente pode ter esse toque agora, e até esse momento é muito saudável. Gravem isso, até o ponto de 38 mil dólares é muito saudável para os touros. O toque dentro dessa região significa agora uma inversão de tendência novamente. Então creio que o toque dentro dos 38 mil dólares colocaria os touros o pontapé de um início de uma grande inversão de tendência. Então a gente toca nos 38 mil dólares, a maioria das ordens que estão fora do mercado. A gente tem, por exemplo, vamos supor, você está entrando no mercado agora. Você vai ver alguns vídeos aí, você vai alocar nos 38 mil dólares. Você vai colocar, por exemplo, 100 mil reais aí dentro da sua Binance e vai abrir uma ordem de compra pós 38 mil dólares. Então a gente vai ter muito dinheiro de fora do mercado dentro dos 38 mil dólares. Então bateu dentro dos 38 mil dólares, a força compradora é enorme. E isso é o pontapé inicial para a dominância, para a volta da dominância dos touros. Até o momento, os ursos estão dominando completamente o mercado. Então, os 38 mil dólares é muito saudável para os touros. É uma posição que os touros não querem perder. Para os ursos, a melhor posição seria o toque dentro dos 28 mil dólares, tá? Que seria dentro dessa zona aqui. Seria um conforto a mais para os ursos. Eles conseguiriam fechar a gente buscaria um fundo ali no mensal, eles fechariam esse mês com tranquilidade, depois de meses e meses sendo massacrados. Inclusive a gente teve até no Ethereum a expressão dos futuros de Ethereum, os touros massacraram os ursos, fechando acima dos 2.900 dólares. Então, cenário positivo aí para os touros é o fechamento ali nos 38 mil. Fechamento não. Até os 38 mil dólares no cenário positivo, abaixo um cenário negativo para os touros. E aí eu venho com mais notícias para vocês. Vou voltar aqui ao tempo gráfico mensal. Observe que os 38 mil dólares está marcado dentro do corpo desse candle de alta aqui, tá? E os 28 mil dólares está marcado abaixo dentro desse candle de alta. E na verdade no início desse candle aqui. Então, o mais saudável que ocorra
o melhor cenário agora, inclusive, é que a gente feche o mensal dentro desse corpo aqui. Se a gente fechar o mensal acima dos 45 mil dólares, é muito saudável. Que a gente consegue recuperar com muito mais rapidez alguns pontos do mercado. Só que o toque dentro dos 38 mil dólares é mais dinheiro entrando no mercado. É mais dinheiro de fora entrando no mercado. Tudo bem que o fechamento do mensal acima disso daqui, acima desse corpo aqui, acima desse candle anterior, ainda assim atrai muitos investidores. Mas a oportunidade de compra dentro dos 38 mil dólares atrai muito mais investidores. Porque aqui você tem os 38 mil dólares, você pensa, pô, eu vou colocar o dinheiro nos 38 mil dólares, mas eu vou conseguir sacar com um lucro muito maior do que eu arriscar, por exemplo, uma entrada aqui em cima. Inclusive um lucro mais rápido, né? Porque você vai bater nos 38 mil dólares e você vê que o preço já caiu muito. Você vai ver o nosso, por exemplo, vou botar aqui no tempo gráfico diário, você vê o nosso RSI abaixo, muito abaixo aqui da linha de sobrecomp aqui em cima. Você vê o nosso RSI tocando lá na nossa linha de sobrevenda, lá embaixo da linha de sobrevenda. E você vê isso acontecendo, por exemplo, vamos ver no semanal. A gente ainda não viu acontecendo no semanal aqui nas minhas configurações. Mas você vê isso acontecendo aí no diário por muito tempo. Enfim, deixa eu passar para 4 horas aqui. 4 horas a gente vê o RSI ultrapassando nossas linhas de sobrevendas por dias e dias seguidos, tá? A gente tem alguns toques ali, algumas recuperações aqui no 4 horas, né? Mas observem que esqueça o RSI agora, eu esqueci que eu tô gravando esse vídeo como um todo. Tem muita gente que não vai entender o que é o RSI. Vou até tirar o RSI daqui. Vou partir só para a parte gráfica aqui. Tô no tempo gráfico de 4 horas, tá? A gente vê uma predominância dos ursos aqui. Você vê que a partir do ponto que o Elon Musk deitou o preço, que veio a notícia externa, que foi 59 mil dólares, você vê o preço caindo com algumas pequenas recuperações, né? Que são esses candles de alta aqui, mas eles não conseguem se manter por muito tempo. E vem o que? Vem 4 candles de alta contra 4 candles de baixa muito maiores. Na verdade, a gente teve 5 aqui e uma queda maior aqui. Então a gente vê uma recuperação, mais uma queda maior, recuperação, queda maior, ou seja, ursos em dominância do cenário. Eu não tenho muita coisa mais para falar, acho que eu já falei tudo. Deixa eu só partir para o gráfico de Ethereum aqui. A parte que eu tinha para falar aqui é tranquilizar vocês em relação ao momento, eu já disse. Melhor cenário para os touros acima dos 38 mil dólares, melhor cenário para os ursos abaixo dos 38 mil dólares, buscando a zona de 28 mil dólares ali. Ethereum testando uma região abaixo dos 3.500 e eu lembro que a gente precisava vencer os ursos acima dos 2.900 aqui. Então 2.900 é marcado aí como grande ponto do Ethereum, né? Como grande suporte, como não? Os 2.900 está marcado aí da mesma forma que está marcado o Bitcoin quando investidores de fora do mercado alocam ordens dentro dessa região. Então no Ethereum a gente deve ter muitas ordens alocadas dentro dos 2.900 dólares também, por fazer uma figura aí, a gente forma aqui uma figura de fundo duplo. Inclusive no mensal de Ethereum a gente está longe de fechar no negativo. Acredito que a gente não inverta a tendência ainda no mensal de Ethereum, por mais que a gente deixe uma sombra aqui em cima, a gente não inverta a tendência nesse momento. Ethereum aí que veio rompendo topos e roubou muito hype do Bitcoin, graças às atualizações, às melhorias dentro da rede, vem sofrendo um pouquinho aí também com a queda. Perdão. Mais respiro normal. E olha só que interessante, tem um desenho feito aqui. Eu disse aí que o Bitcoin tá caindo, né, coisa e tal, mas grande parte disso também é porque para proteção do patrimônio, até para alavancar, como o Bitcoin estava tendo aí uns momentos difíceis, enquanto o Ethereum ia rompendo topos e topos, foi porque parte dos investidores que estavam alocados dentro de Bitcoin passaram para Ethereum. E posteriormente eu acredito que parte dos investidores de Ethereum passe para Litecoin e de Litecoin para Link. Assim como também a galera em Bitcoin saiu muito de Bitcoin para alocar nas outras altcoins buscando
lucros. A galera conheceu o primeiro Bitcoin na pandemia, depois conheceu Altcoin, depois conheceu Ethereum e depois conheceu Link e Litecoin. Isso que aconteceu. O Bitcoin perdeu bastante predominância no mercado nos últimos tempos, mas isso não impede que a gente volte ao topo histórico, não impede que a gente, inclusive, marque um ponto bem mais acima dos 65 mil dólares, mas retarda isso. É real que a gente retarda isso, mas eu estou muito confiante, principalmente caso a gente toque nos 38 mil dólares, tá? Os 38 mil dólares é uma posição muito importante para mim. Vou voltar aqui, cadê os 38 mil dólares? Gráfico diário, 38 mil dólares marcado aqui, essa é uma posição muito importante para mim. Eu acredito até que seja a melhor posição no cenário, aqui um toque dentro dessa posição aqui. Seria muito interessante se a gente conseguisse tocar dentro dessa posição e fechar o mensal no corpo do anterior. Então toca nos 38 mil dólares, a gente consegue alocar mais um pouco de dinheiro que está fora do mercado aqui dentro da rede de cripto, e a gente tem o início de uma grande recuperação dos touros, o pontapé inicial para essa grande recuperação. Mas a gente vê algumas confluências aqui, tá? Deixa eu puxar um pincel aqui. Olha só, a gente vai vendo algumas confluências aqui, tipo essa região aqui e essa região aqui, grandes regiões de confluências, mais regiões fazendo uns fundos descendentes aí. Olha só, fundo aqui marcado aqui, ó, outra região. Olha só, a gente tem algumas confluências de regiões aqui e a gente pode ter um respiro aqui e outra região dessa aqui até chegar aos 38 mil dólares. Inclusive acredito muito nesse fundo descendente ali nos 38 mil dólares. Marcado o fundo descendente aos 38 mil dólares é o início de uma grande recuperação para os touros. Mas caso não chegue lá, também é um cenário bastante interessante pra gente também. Porém, eu até prefiro que chegue nos 38 mil dólares. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, que já deve ter ficado muito longo. Amanhã eu volto com mais notícias, espero que vocês tenham gostado. Vídeo público amanhã também, tá? Acho que nessa semana eu vou trazer todos os vídeos públicos. E, bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram. Pra quem não sabe, o Instagram é 021_well. E é só isso que eu tinha pra dizer. Tchau, tchau, um abraço, fui!